Os murmúrios nos corredores da diretoria estavam crescendo há semanas. Catarina Almeida, a nova CEO da Conexão Tech, não conseguia mais ignorar João Silva, o faxineiro noturno, pai solteiro quieto que não falava muito com ninguém, estava sendo visto entrando em áreas restritas depois do horário. As câmeras de segurança pegaram ele parando nas máquinas dos diretores, entrando no setor de pesquisa e desenvolvimento quando achava que ninguém estava olhando. Com o lançamento de um app gigante chegando e concorrentes na cola, Catarina não podia arriscar vazamento de dados. Hoje à noite, ela mesma ia seguir ele. O que ela descobriu não só mudou a visão dela sobre o João, mas transformou a empresa inteira. Assista a história completa para entender por que às vezes a pessoa mais quieta faz o maior barulho, e por que uma CEO de sucesso resolveu mudar tudo por causa de um faxineiro. João Silva, 42 anos, se movia com precisão pelos corredores brilhantes da Conexão Tech, lá em Pinheiros, São Paulo. Suas mãos calejadas empurravam o carrinho de limpeza com método. Olhos baixos, mas atentos a tudo. 4 anos na empresa ensinaram ele quem deixava a marca de café na mesa, qual programador ficava até mais tarde, qual segurança dava mole. O uniforme azul desgastado caía um pouco largo no corpo. Já foi atlético, hoje magro de tanto esticar cada real para criar a filha, a Maria, de 8 anos. A equipe de limpeza amava o João. Ele pegava os plantões ruins sem reclamar, cobria os colegas doentes. E de algum jeito lembrava o aniversário de todo mundo com bilhetinho escrito à mão. Para a diretoria, ele era invisível. Só mais um funcionário de serviço mantendo o escritório impecável. Catarina Almeida, 35 anos, era tudo que o João não era na hierarquia. Bonita, olhos verdes penetrantes que não perdiam nada. Subiu rápido na Conexão Tech com estratégias de mercado afiadas e eficiência sem dó. Mãe solo do Pedro, 10 anos, ela entendia de sacrifício. Mas o MBA nos States e o terninho executivo criavam um abismo entre o mundo dela e o do João. Depois do divórcio feio de um marido que traiu, Catarina levantou muralhas. Confia mais em planilha do que em gente. CEO há 6 meses comandava a Conexão com competência intimidadora e desconfiança constante. Nenhum dos dois imaginava como os mundos dele estavam prestes a colidir. Catarina percebeu o padrão numa revisão noturna de segurança. O novo diretor financeiro comentou que o computador dele estava mexido de manhã. Quando pediu as imagens do último mês, o padrão apareceu. João Silva acessando áreas sem permissão, usando computadores depois do horário. Às vezes plugando um pendrive. É a 3ª vez essa semana, murmurou ela, olhando o vídeo granulado do João entrando na sala de servidores às 23h43, bem depois do fim do turno. Ele saiu 40 minutos depois, guardando algo no bolso. Na manhã seguinte chamou o chefe de segurança Marcos. O que a gente sabe desse faxineiro? Perguntou, empurrando a ficha dele. Marcos deu de ombros. Silva, cara quieto, confiável. 4 anos aqui. Sem reclamação. Só isso. O homem tem acesso ao prédio inteiro de noite e é só isso que a gente sabe? A voz dela ficou afiada, daquele jeito que fazia os diretores tremerem. A ficha era magrinha, João Silva, 42 anos. Trabalhos variados antes. Sem faculdade listada. Pai solteiro. Contato de emergência, Dona Elaine, a mãe dele. Frequência perfeita. Salário mínimo mais benefícios padrão. Nada explicava por que um faxineiro precisava entrar em áreas de alta segurança. À tarde, Catarina viu o João limpando as paredes de vidro da sala de reunião, enquanto a equipe discutia projeções trimestrais. O reflexo dele parou um segundo olhando os números confidenciais na tela. Tá valendo? Temos lançamento em 3 semanas, lembrou ela pro Marcos depois. Se vazar tecnologia proprietária. Quer que eu demita ele? Dá pra fazer quietinho. Catarina pensou. Algo não batia. O João tava na empresa há anos. Por que começar espionagem agora? E se fosse roubo, por que tão óbvio? Ainda não. Quero saber o que ele tá fazendo. Pra quem trabalha? Na sexta, Catarina cancelou o jantar e ficou até tarde, trocou por roupa casual de academia. Quando o turno do João acabou às 22 horas, ela seguiu ele pro estacionamento, mantendo distância. O Civic velho dele saiu, indo embora dos bairros chiques em volta da empresa, para áreas mais populares, tipo Brasilândia. Catarina manteve 3 carros entre eles, coração acelerado. Tava encontrando contato? Vendendo propriedade intelectual? Depois de 20 minutos, ele estacionou em frente a um centro comunitário desgastado.
Placa desbotada, Centro Comunitário Raízes da Periferia. João pegou uma mochila velha do porta-malas e entrou. Catarina esperou 5 minutos e foi atrás. Pela janela viu ele montando notebooks numa sala que parecia sala de aula. Crianças e adolescentes começaram a chegar, de várias quebradas, pele preta, parda, branca. João cumprimentava cada um pelo nome, ajudando a sentar. Confusa, Catarina entrou devagar, ficou no corredor. Ouviu a voz dele, quente e firme, de um jeito que nunca ouviu na empresa. Lembram o que a gente falou sobre eficiência de algoritmo? Hoje vamos colocar na prática. Vamos construir algo que ajuda de verdade as pessoas. Catarina espiou pela porta. João na frente do quadro branco, desenhando um fluxograma complexo de software. Os adolescentes prestavam atenção total enquanto as mãos dele, que horas antes estavam esvaziando o lixo, traçavam conexões entre módulos. Seu João, uma menina de olhos vivos, levantou a mão. Dá para usar isso na base de dados da comunidade? Boa, Luana! Exatamente o tipo de aplicação que eu pensei. Catarina ficou pasma vendo ele dar aula de arquitetura de sistemas avançada, nível universitário no mínimo. Essas crianças, muitas de roupa reaproveitada, digitavam furiosamente, enquanto João andava entre as mesas orientando com paciência de quem sabe ensinar. Depois da aula, seguiu ele para outra sala onde crianças menores esperavam. De onde estava escondida, viu ele distribuir notebooks recondicionados. Esses são de vocês para sempre, explicou para um menino de uns 10 anos. Instalei software educativo e ferramentas de programação básicas. A senha é a sua data de nascimento, como a gente treinou. O menino abraçou o notebook como tesouro. Quando João saiu do centro 3 horas depois, Catarina se escondeu atrás de uma coluna. Viu ele colocando caixas vazias no carro. As mesmas caixas que tinha visto saindo da empresa. Não era tecnologia roubada. Era doação. O celular vibrou com um e-mail urgente. Distraída, não viu o João chegando até ele falar. Dona Catarina, tá tudo bem? Ela congelou, pega no flagra. João ficou à distância respeitosa, confusão no rosto cansado. Tava só deixando doação, improvisou ela, apontando pro centro. A expressão dele continuou neutra, mas os olhos, surpreendentemente vivos e inteligentes, mostraram que não acreditou. O centro sempre agradece apoio, principalmente de alguém como a senhora, alguém com influência. Ele hesitou. Se quiser conhecer o programa direito, posso mostrar na próxima vez. A gente ensina programação, alfabetização digital, currículo, habilidades básicas, para quebrar o ciclo da pobreza. E você é qualificado para ensinar isso por quê? A pergunta saiu mais acusatória do que pretendia. Algo tremulou no rosto do João. Boa noite, Dona Catarina. Ele foi pro carro sem olhar para trás, deixando ela com mais perguntas do que quando chegou. Na manhã seguinte, mandou a assistente juntar tudo sobre João Silva. À tarde, teve a resposta que fez ela afundar na cadeira. João não era só qualificado. Artigos antigos e patentes mostravam que ele foi João Jack Silva, arquiteto sênior de sistemas na Soft Empírica. Mais chocante, ele fez parte da equipe original que desenvolveu o Core Technology, que a Conexão Tech comprou e transformou no produto principal. Isso não pode ser verdade, murmurou ela, olhando os registros. Ele tinha cargo alto na Soft Empírica, depois sumiu da indústria há 5 anos. Mais pesquisa, processo por demissão injusta contra o CEO da época, William Harrington. João denunciou atalhos perigosos em software médico que podiam matar pacientes. Ganhou uma indenização modesta, mas foi blacklisteado no mercado. Logo depois, a esposa morreu de câncer, deixando ele sozinho com a filha. Catarina recostou, comparando isso com o homem que limpava o escritório dela toda noite. O faxineiro de olhos baixos já foi estrela em ascensão na tecnologia, até o princípio custar tudo. Naquela noite, Catarina voltou ao centro comunitário, dessa vez direto para a administração. A diretora Dona Lúcia, uma senhora mais velha, recebeu surpresa quando Catarina se apresentou como CEO. O João nunca falou que conhecia alguém da conexão, disse Dona Lúcia. A gente não é exatamente conhecido, admitiu Catarina. Tô curiosa com o programa de vocês. Dona Lúcia falou com orgulho. A gente atende principalmente famílias imigrantes e de baixa renda. Muitos pais trabalham em 2, 3 turnos, deixam as crianças soltas. Nosso centro dá espaço seguro, lanche e educação. Ela hesitou. O programa do João mudou tudo. Antes, mal tinha computador. Hoje tem aula de código, inclusão digital, até preparação para estágio.
E o João faz tudo de graça. O olhar dela amoleceu. Ele é voluntário. Os equipamentos vêm de doações que ele arruma. Notebooks recondicionados, monitor, cabo. Já tem criança que não ligava computador e hoje faz site para comércio local. Catarina seguiu Dona Lúcia até uma salinha onde João ensinava uma idosa a usar videochamada. Faz 8 anos que ela não vê os netos na Venezuela, explicou Dona Lúcia baixo. O João montou a ligação e ensinou. Enquanto passeavam, Catarina viu o improviso. Equipamento antigo, móveis remendados com fita adesiva, goteira no teto com balde estratégico. Mas o lugar transpirava propósito e esperança. Nosso maior problema é espaço e equipamento, confidenciou Dona Lúcia. Temos fila de espera de 60 crianças. O João faz milagre com o que arruma. E se alguém quisesse ajudar? Perguntou Catarina. Os olhos de Dona Lúcia brilharam. Seria extraordinário. No dia seguinte, Catarina autorizou uma doação corporativa anônima pro Raízes da Periferia. Suficiente para reforma, equipamentos novos e mais espaço. Quando João chegou à noite e viu os computadores novos sendo instalados, Dona Lúcia só disse: recebemos uma bênção inesperada. Nas semanas seguintes, Catarina inventava motivos para ficar até tarde, observando João de longe. Sabendo do passado dele, notou as incongruências. Como organizava cabos de servidor com método que faxineiro comum embolava. Como os olhos paravam no código das telas dos Deus. O cuidado ao manusear equipamento eletrônico que outros jogavam fora. Quando Deus deixava um tablet protótipo esquecido, João não roubava. Ajeitava para não superaquecer. Quando o documento confidencial ficava exposto, não fotografava. Guardava na gaveta segura. O homem que ela suspeitou de espionagem estava dando segurança gratuita não paga. Catarina ainda processava isso quando a crise bateu na conexão. 3 dias antes do lançamento, a equipe descobriu falha crítica no software principal. Podia atrasar meses, custar milhões em receita perdida e queda na bolsa. O andar da diretoria virou zona de guerra de culpa e pânico. Catarina chamou reunião de emergência com todos os técnicos sênior. Soluções eram lentas ou arriscavam novos bugs. Enquanto a reunião virava dedo na cara, Catarina viu João limpando a sala ao lado. Reflexo no vidro mostrando concentração preocupada. Por impulso, saiu. João, posso falar com você um instante? Ele seguiu até um canto quieto, mantendo distância respeitosa. Você fez parte da equipe original da Soft Empírica que desenvolveu nosso core, disse ela direto. O rosto dele não revelou nada. Você andou pesquisando sobre mim. Sim, Catarina encarou. Temos falha crítica na camada de integração. Com seu background, será que tem alguma ideia? Por longo momento, João não disse nada. Posso ver os logs de erro? Catarina levou ele pro escritório, ignorando os olhares chocados dos executivos. Enquanto o faxineiro seguia, abriu os relatórios na tela. João estudou com atenção, postura mudando sutilmente. O faxineiro sumiu, o arquiteto voltou. Dedos pairaram no teclado. Quando Catarina assentiu, ele digitou com precisão confiante, navegando a arquitetura complexa com familiaridade. Depois de 20 minutos, endireitou. A camada de integração não é o problema principal. É a alocação de memória no framework base, algo que encontramos no desenvolvimento original. Apontou trechos do código. Esses workarounds causam falhas em cascata quando escala além de certos parâmetros. Dá para corrigir antes do lançamento? Perguntou Catarina. João assentiu devagar, com a abordagem certa. Preciso ver o código completo para ter certeza. Catarina decidiu. Vem comigo. Levou ele de volta para a sala de reunião. Os executivos calaram na hora que entraram. Sem rodeio, Catarina anunciou. Esse é João Silva. Foi arquiteto sênior no framework original e identificou o problema. Nas próximas 48 horas, ele vai consultar a equipe de desenvolvimento. O CTO deixou escapar. O faxineiro? Catarina cravou o olhar nele. O senhor João implementava arquitetura avançada enquanto você aprendia sintaxe básica, Thomas. Sugiro que ouça com atenção o que ele tem a dizer. 46 horas depois, a conexão lançou no prazo. A falha não só foi corrigida, como melhorada com solução do João, criando eficiência inesperada que turbinou o desempenho. A ação subiu 12% no fechamento. Depois, Catarina chamou reunião geral. Toda empresa de diretor a faxineiro no átrio principal. João ficou no fundo, ainda de uniforme. A conexão enfrentou desastre em potencial essa semana, começou Catarina.
Nosso sucesso hoje não é só evitar fracasso. É reconhecer valor onde a gente não via. Fez sinal pro João subir. Depois de hesitar, ele foi, postura rígida de desconforto. Muitos conhecem o João como o cara que mantém o prédio limpo. O que vocês não sabem é que João Silva já esteve na vanguarda da tecnologia que tornou a conexão possível. Contou as contribuições dele na indústria e a posição ética que custou a carreira. Enquanto pisávamos nele para chegar na sala, ignorávamos a expertise literalmente limpando atrás da gente. Virou pro João. Em nome da conexão, peço desculpas e ofereço oportunidade. Seria honra ter você de volta na liderança técnica agora mesmo. Murmúrios rolaram. O rosto do João ficou neutro, mas algo brilhou nos olhos. Muito generoso, Dona Catarina respondeu firme. Mas tenho que recusar. Catarina não esperava a recusa. Antes que respondesse, João continuou. Há 5 anos escolhi entre subir na carreira e responsabilidade ética. Aquela escolha custou meu emprego, mas preservou algo mais valioso. A voz ganhou força. Perdendo aquele mundo, encontrei outro. As crianças e famílias do Raízes da periferia precisam mais de mentor do que a empresa precisa de arquiteto. Catarina se recuperou rápido. Então proponho alternativa. A Conexão vai criar iniciativa de acesso à tecnologia, com o Raízes como parceiro principal. Vamos dar equipamento, currículo, caminho para estágio. E precisamos de diretor de OTREAS tecnológico comunitário para liderar. O cargo é seu se quiser. Estendeu a mão. O átrio explodiu em aplauso. O rosto do João se abriu num sorriso verdadeiro, apagando anos de guarda. Isso sim, é oferta que aceito com honra, disse, apertando a mão dela. A transformação começou na hora. João continuou as aulas à noite no Raízes, agora com apoio total da Conexão. Catarina visitava regularmente primeiro para fiscalizar investimento, depois porque se sentia atraída pela energia e propósito do lugar. Numa dessas noites, chegou e encontrou João ensinando a Maria e um grupo de crianças, incluindo o Pedro dela. Não planejou cruzar as vidas pessoais, mas vendo Pedro vidrado na aprendizagem, olhos brilhando com paixão que ela já teve antes do estresse corporativo, algo rígido dentro dela amoleceu. João se aproximou no fim da aula mais solto ali do que na empresa. O Pedro tem dom para raciocínio espacial. Resolveu o desafio 3D que adulto sofre. Ele nunca mostrou muito interesse no meu trabalho, admitiu Catarina, vendo o filho ajudar os menores a guardar. Talvez porque software corporativo não tem dinossauro nem nave espacial, brincou João com humor inesperado. Catarina riu de verdade, som que surpreendeu os dois. Boa sacada. Com o tempo, a iniciativa cresceu. Funcionários da Conexão começaram a voluntariar. Alunos antigos do centro voltavam como mentores. O estilo quieto de liderança do João, diferente do jeito mandão dela, funcionava incrível para engajar comunidade. O respeito profissional entre CEO e faxineiro virou diretor virou algo mais profundo. Ambos pais solos feridos pela perda. Ambos guiados por princípios sob casca protetora. No cuidado dedicado dele pros outros, Catarina viu força diferente da ambição dela, mas igual. Na eficiência determinada dela, João achou complemento pro jeito paciente dele. O ponto alto veio em reunião de orçamento, quando Catarina defendeu a iniciativa contra conselheiros questionando o retorno. Isso não é caridade. É investimento estratégico em talento futuro e boa vontade da comunidade. Nossos índices de engajamento subiram 32% na percepção da marca. Mais importante, já identificamos 17 alunos excepcionais pro nosso pipeline de estágio. O diretor financeiro cedeu, mas os recursos parecem desproporcionais pro retorno imediato. João Silva criou nossa arquitetura principal. Depois relegamos ele a limpar chão porque o mercado blacklistou por ética. Quantas mentes brilhantes perdemos por falta de oportunidade, não de habilidade? Essa iniciativa corrige cegueira institucional e cria vantagem competitiva. Depois de garantir verba, Catarina encontrou João esperando fora da sala. Não precisava brigar tanto por nós, disse baixo. Precisava sim. Os olhares se seguraram mais que o profissional. No fim de semana, o playdate das crianças virou jantar na casa dela. Depois conversa até tarde depois que as crianças dormiram vendo filme. Entre papo de currículo e histórias de maternidade, paternidade solo, barreiras caíram. Por que me seguiu aquela noite? Perguntou João finalmente. Podia ter me demitido por uso não autorizado de computador. Catarina pensou. Algo não encaixava. O cuidado no seu jeito de trabalhar.
Queria entender antes de julgar. Qualidade rara, observou ele. A maioria acha julgamento mais fácil que compreensão. Já levei julgamento conveniente demais para confiar neles, admitiu ela. A conversa foi até depois da meia-noite. Duas pessoas fechadas reconhecendo o reflexo uma na outra. 6 meses depois da nomeação do João, o Raízes da Periferia fez a abertura oficial das instalações ampliadas. A placa Laboratório de Tecnologia João Silva foi surpresa dela, ignorando protestos deles sobre reconhecimento. A sala apertada virou espaço moderno, equipamentos de ponta, paredes com projetos dos alunos. Mais importante, as caras, crianças da quebrada ao lado de executivos da conexão, pais da periferia junto de engenheiros de software, todos celebrando algo construído junto. Quando Catarina ia falar, viu João ajoelhado ajudando o menino com problema de código. A mesma atenção paciente, seja com criança ou problema milionário. Isso cristalizou tudo que mudou na conexão com essa parceria improvável. Quando virei CEO, começou o discurso. Media sucesso por market share e lucro. Métricas importantes, mas incompletas. Apontou o entorno. Inovação de verdade acontece quando reconhecemos potencial em lugares inesperados. Quando valorizamos contribuição acima de diploma. Quando entendemos que talento nem sempre vem em pacote esperado. João ficou quieto no fundo, desconfortável com o holofote, mas visivelmente emocionado. Essa iniciativa começou porque uma pessoa se recusou a abandonar princípios ou comunidade. Mesmo quando custou tudo profissionalmente, continuou Catarina. João Silva nos lembrou que tecnologia deve servir à humanidade, não o contrário, e ajudou a conexão a redescobrir propósito além do lucro. Os primeiros formados do centro, agora estagiários da conexão, entregaram placa artesanal pro João. Dizia simples, pro homem que viu o que a gente podia ser antes da gente saber. Mais tarde na festa, Catarina encontrou João sozinho vendo as crianças brincando de jogo de programação. Tá arrependido de recusar o cargo de arquiteto sênior? Perguntou, chegando perto. Ele balançou cabeça. Nenhum. Apontou onde Maria ajudava Pedro a debugar jogo. Algumas arquiteturas importam mais que software. Catarina se pegou pegando na mão dele, gesto impensável meses antes. A conexão estava construindo tudo errado antes de você chegar. Você teve coragem de mudar a direção. Talvez a gente precisasse um do outro para enxergar claro. Os dedos dela apertaram de leve. Ainda tô aprendendo a valorizar o que não cabe em relatório trimestral. O sorriso do João chegou nos olhos, transformação ainda nova e impressionante. E eu tô aprendendo que influência às vezes amplifica impacto em vez de corromper. Ao anoitecer, as famílias foram saindo até ficarem só os mais próximos. Catarina viu João ajudando os faxineiros, ex-colegas na limpeza. Ainda o mesmo homem humilde apesar do status recuperado. Pedro chegou. Mãe, a Maria pode vir para outro sleepover de código no fim de semana? Seu João disse que pode se você deixar. Catarina sorriu pro entusiasmo do filho. Acho que dá para arranjar. Na saída, João trancou o novo espaço com cuidado de quem protege o que importa com pouco recurso. Na entrada, parou diante da placa nova de madeira. Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Comunitário Raízes da Periferia, construído para segundas chances. Ideia sua? Perguntou, reconhecendo a influência dela. Alguns conceitos merecem reconhecimento. Os olhares se encontraram com entendimento compartilhado de segundas chances, profissionais e pessoais. Maria e Pedro correram pro estacionamento, amizade simples sem a complexidade dos adultos. Catarina e João seguiram devagar, parceria profissional virando algo que nenhum procurou, mas ambos acolhiam cada vez mais. O conselho aprovou expansão regional. Catarina mencionou 5 novos centros em 2 anos. Vamos precisar de alguém coordenando a iniciativa maior. Olhou para ele. Alguém que entende tecnologia e o lado humano. João considerou. Ambição necessária. Catarina rebateu. Acesso à tecnologia ainda é o maior preditor de mobilidade econômica. O que você construiu aqui merece se multiplicar. Chegaram nos carros lado a lado, o sedã de luxo dela e o Honda prático dele, com as crianças já planejando o projeto do fim de semana. Vou pensar, prometeu João. Se você pensar em algo em troca. Vir no acampamento Stein na Mata mês que vem. As crianças aprendem monitoramento ambiental com tech. Os pais aprendem a sobreviver sem e-mail por 48 horas. Catarina riu, som solto ainda novo entre eles. Apavorante.
Crescimento exige desconforto, lembrou ele, ecoando palavras dela de reunião recente. Enquanto se preparavam para ir cada um pro seu lado por enquanto, Catarina refletiu como tudo mudou. 6 meses antes, seguiu o faxineiro suspeitando espionagem. Hoje seguia a liderança dele pro impacto comunitário que nunca imaginou para a empresa ou para si. Catarina chamou João quando ela abriu a porta do carro. Quando virou, o rosto dele tinha certeza quieta que primeiro chamou a atenção dela. Uns pais estão organizando jantar comunitário fim de semana que vem. Nada chique. Você e o Pedro seriam bem-vindos. O convite ficou no ar. Colaboração profissional virando conexão pessoal. A gente ia gostar, respondeu simples. Enquanto dirigiam em direções opostas, ela pro bairro executivo, ele pro AP modesto, Catarina viu o centro no retrovisor. O prédio transformado, igual à empresa, igual ao entendimento deles de valor e propósito. O que começou com desconfiança virou parceria. O que era iniciativa corporativa virou comunidade. E o que começou como respeito profissional estava virando. Catarina sorriu sozinha, confortável em deixar esse capítulo em aberto por enquanto. Algumas arquiteturas precisam de tempo para mostrar o design completo. Atrás dela, a placa nova pegou a última luz do dia. Construído para segundas chances. Para uma empresa. Para uma comunidade. Para 2 pessoas que esqueceram como confiar. Até limpar chão e comandar corporação provarem caminhos inesperados para lembrar. A história não acabou. De muitas formas, mal começou.